Olhem só o golpe de mestre que a Polícia Federal deu em Dias Toffoli enquanto ele ainda era relator do Banco Master, pessoal. Exatamente foi isso que aconteceu em relação a esses 52 aparelhos que vocês estão vendo aqui hoje. E é sobre isso que eu vou contar pra vocês nesse vídeo. Então fica aí, pega o café. Eu me chamo Paulo Virto do canal PBDice. Vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar a verdade, compartilhar esse vídeo, compartilhar sempre a verdade no Brasil, pessoal. Exatamente. Pessoal, vamos lá. Todos nós vimos que esse final de semana o Fachin arquivou, né, o relatório de suspeição ali do Toffoli, obviamente, que a Polícia Federal elaborou e entregou ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Ok, foi arquivado porque isso estava no acordão. Lembra do acordão? Toffoli sai da relatoria, mas em contrapartida, né, ele não quer se envergonhar, se constranger, né, com todo mundo sabendo que ele assaltou o Brasil, o ministro do STF, né? Então, o que o Fachin fez? Ele falou, eu vou manter suas decisões, Toffoli, né, para, obviamente, o castelo não ruir e não desmoronar, suas decisões que você fez enquanto você era relator ainda, ok? E também vou pedir o arquivamento desse relatório de suspeição. Então, depois, quando você achar, né, quando você estiver se sentindo bem, né, você pega e pede para sair aqui, né, do Supremo Tribunal Federal, né, de uma maneira quando a poeira estiver mais baixa, pessoal, exatamente. Só que aí, né, o que o Toffoli não esperava é que, né, ou esperava, obviamente, né, não sei como é que foi esse acordo, não sei se foi uma jogada ou se realmente foi o sorteio, era que André Mendonça entrasse na relatoria do caso Master. Pessoal, assim, André Mendonça, né, um dos únicos membros ali que não tem, né, o seu rabo preso, né, esperamos que ele faça um bom trabalho, obviamente, mas ele, né, tá vindo com punhos de ferro, né, inclusive fez, né, uma limpa ali, né, nos agentes da Polícia Federal e colocou pessoas que realmente querem trabalhar e fazer jus, né, ao Brasil, pessoal. E aí, né, dentro dessa reunião que ele chamou ontem, hoje estamos no dia 24 de 2 de 2026, ontem na reunião do dia 23, a Polícia Federal mostrou esses 52 celulares e aparelhos que eles tiraram de diretores ali, né, do Banco Master e também do Daniel Alvorcaro, onde eles ainda, o STF não tem nem ideia do que tem esses celulares, nem o André Mendonça tem, tá? Quem tem somente é a Polícia Federal, obviamente foi por isso que eles criaram um relatório de suspeição em relação ao Toffoli, porque a Polícia Federal viu o envolvimento muito grande do Toffoli em relação ao caso Master, foi por isso que aquelas informações na época começaram a ser vazadas, né? O Toffoli começou a ser muito exposto ali na questão do Resort Itaiá, né? Entre diversas coisas, familiares, né? Laranjas e tudo mais, porque a Polícia Federal queria fazer isso justamente para pressionar o Toffoli a sair, e ele saiu. E agora entrou o André Mendonça e a Polícia Federal veio agora com todos esses aparelhos apreendidos na Operação Compliance Zero, pessoal. E aí, o que acontece? A Polícia Federal apreendeu esses 52 aparelhos, né, dos figurões lá do Banco Master e do Daniel Alvorcaro, pessoal. E aí o que acontece? O que é mais louco de tudo isso é que, né, a Polícia Federal, esses 52 aparelhos, eles eram para ter sido entregues para o Toffoli, pessoal, exatamente quando ele estava pedindo os aparelhos. A gente teria perdido tudo. A gente teria perdido tudo porque o Toffoli ia ter descartado, eu não sei o que ele ia ter feito. Mas se ele tivesse visto, né, ou criado uma equipe para ver tudo que tinha nesses celulares e eles tivessem, né, feito ali todo o relatório de todo o escândalo que tem ali nesses celulares, obviamente eles não estariam na mão da PF hoje, pessoal, exatamente. E aí, a PF deu o drible, como eu disse para vocês no começo do vídeo, né? E agora tá entregando o relatório direto nas mãos de André Mendonça, pessoal. E o André Mendonça já autorizou a perícia sem restrições. Exatamente, pessoal. E aí, se nesses aparelhos, o que você acha? Você acha que nesses aparelhos a gente vai conseguir ter provas que vão incriminar o Toffoli, o Moraes, né? Todos esses familiares aí que estão envolvidos, a gente vai conseguir causar uma queda, né, desse STF, desses ministros corruptos? Você acha que a gente vai conseguir? Comenta aqui se a gente vai conseguir fazer isso, se a gente vai achar alguma coisa. Porque até agora a gente só vê prova sobre esse celular, né? Sai alguma coisinha ali, sai outra ali, né? Conversas, a gente já sabe tudo que eles fizeram. Isso já tá, né, sendo dito há muito tempo. Só que as provas, nós aqui, população, não estamos vendo nada. Quem tá vendo ainda tá tudo sob sigilo da Polícia Federal. Mas o André Mendonça agora deu autorização para a Polícia Federal investigar sem restrições, pessoal. E aí, né? E se nesses aparelhos tiverem mensagens do Alexandre de Moraes, por exemplo, direto com o Alvorcaro ali conversando e negociando, né? Então, assim, são coisas que a gente precisa segurar essa emoção, né? Porque tem muita coisa que está por vir, pessoal. E o pânico nos corredores do STF hoje tem nome, pessoal, exatamente, é perícia técnica da Polícia Federal nesses celulares, né? É o Celebrity que vai abrir tudo, é o André Mendonça que está autorizando a perícia sem restrição
É tudo, pessoal. É tudo. E agora a gente vê o cerco feito pela OAB também, né, em relação ao Moraes, porque a OAB tá querendo tirar o inquérito das fake news do Alexandre de Moraes. Porque o que eles estão alegando? Eles estão alegando que o inquérito das fake news tá ficando, né, perpétuo, o negócio nunca vai ter fim. E o Alexandre de Moraes vai usar tudo isso para intimidar, né, todas essas pessoas que estão vazando as notícias do Banco Master. Ele vai usar o inquérito das fake news para intimidar, né, alguém que queira fazer relatar alguma coisa, vazar alguma coisa. Por exemplo, eles estão intimidando a Malu Gaspar, cara. Eles estão intimidando a Malu Gaspar, né, dizendo que vão prender a Malu Gaspar porque ela tá vazando e esses vazamentos são, né, ilícitos, são crimes, né? E aí, por ser crime, esses vazamentos perdem o valor, pessoal, exatamente. Aí o que acontece perder o valor, né? Eles conseguem sair ali pela culatra, conseguem se livrar, né, de todas essas acusações. Mas não é bem isso que vai acontecer, porque agora, né, a gente tem esses 52 celulares que serão analisados, que já estão sendo analisados, na verdade. Eu acho que a Polícia Federal, ela já tem muito mais informação do que a gente imagina, ok? Só que isso não está sendo, né? Isso está sendo tratado em segurança máxima, pessoal, exatamente porque é um caso muito importante. A gente não pode perder a chance, né, de conseguir prender, né, e colocar consequência nas pessoas que cometeram esse abuso, né, com o dinheiro do povo brasileiro, pessoal. E aí, né, qual que tá sendo o papel do André Mendonça nisso, né? Será que o André Mendonça tá fazendo o trabalho dele? Escreve aqui pra mim, comenta aqui pra mim se você acha que o André Mendonça, né, tá sendo muito sensível, se ele tá sendo, né, mais leve em relação às decisões. Eu acho que não. Eu acho que pelo fato dele, né, autorizar a PF a investigar sem restrições, né, eu acho que aí ele já começa a mostrar para que ele veio, obviamente, né? E aí, ao contrário do Toffoli, né, que dava ordens, né, de como a PF deveria, né, investigar, o Mendonça deu liberdade total, pessoal. E ele sabe que se esses 52 celulares falarem, pessoal, se a gente conseguir, né, se o vazamento, né? Se, por exemplo, a PF expor o que tem nesses 52 celulares, o Brasil vai descobrir quem realmente são os reais donos do sistema, do mecanismo, pessoal, exatamente. Aí o Fachin tentou arquivar, né, esse papel aí, mas não pode arquivar os chips, né? Na verdade, o Fachin, ele arquivou o inquérito, né, de suspeição, mas o Fachin não pode mandar arquivar, por exemplo, as provas que vão comprovar, né, os chips desses celulares, os HDs dos notebooks, que vão comprovar, né, quem são os verdadeiros culpados, né, que agora estão, né, em poder da Polícia Federal, né, da equipe toda que está fazendo essa investigação, pessoal. E aí, o que a gente tem também em relação a isso é agora o cerco que o Congresso está fechando em relação ao STF, pessoal. Olha aí, a CPI do crime organizado. Pessoal, vocês estão sabendo da CPI do crime organizado, pessoal? Pessoal, a CPI do crime organizado, ela tá agora, né, colocando em votação, né, os requerimentos de convocação para Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. A CPI está querendo convocar o Dias Toffoli, o Alexandre de Moraes e os familiares para deporem, pessoal. E o foco são essas transações do Banco Master, né, que tem suposta influência ali das decisões, né, suposta influência nas decisões judiciais. Exatamente, então pensa isso numa CPI, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, todos os familiares tendo que depor numa CPI ali na frente de todos os senadores, pessoal. Pensa nisso. Olha, é uma coisa um pouco difícil de acontecer, né? Porque, obviamente, eles vão fazer alguma manobra. Você acha que o Alexandre de Moraes, né, com todo ali o ego que ele tem, o orgulho que ele tem, ele vai se colocar ali numa cadeira na frente de senadores para depor ou fazer alguma coisa? Ou o Toffoli, né? Porque eles estavam vivendo, né, num mundo ali, na verdade eles ainda vivem, né, no mundo da Alice do País das Maravilhas, onde eles têm um poder sobre tudo, pessoal. Eles se acham realmente Deus, né? Então eles agora veem eles se colocando numa posição mais baixa, né? Você acha que eles vão aceitar isso? Porque eles estão lá com a toga, sentado ali no plenário, né, julgando, né, e decidindo quem que eles vão censurar, né, ou quem que eles vão acobertar, ou como que eles vão esconder as provas dos crimes deles, né, e agora se vê ali depondo de uma CPI. Não sei não. Escreve aqui. Você acha que a gente vai ver, né, Alexandre de Moraes, Toffoli e familiares depondo de uma CPI na frente dos senadores ali, né, arrancando, né, o sangue deles, né, com perguntas e colocando eles ali à prova, expondo, né, toda essa sujeira, pessoal? E aí qual que é a estratégia do Congresso, né? Então, ao convocar esses familiares, aí, a partir do momento que eles convocam os familiares, especialmente a esposa do Moraes, né, a esposa do Moraes, pô, hoje é uma das
dos familiares mais importantes devido, né, importantes para a CPI, no caso, importantes para depor, porque até agora ninguém falou nada, nem o Alexandre de Moraes, nem ela, né, devido àquela questão do contrato de 129 milhões. E aí, chamando a esses familiares, no caso, a esposa do Moraes, a CPI atinge o ponto, né, mais sensível dos ministros, ou seja, a família, né, porque ali, né, o objetivo é forçar o STF a negociar ou expor, né, o que a PF já sabe, que está naqueles 52 celulares, né, que a PF já detém ali, né, e escondeu até agora, obviamente, e está colocando essa carta na mesa neste momento, pessoal. Aí vem o checkmate. O que acontece se a votação passar? Se a CPI conseguir votar e falar assim, agora o Alexandre de Moraes, o Toffoli e familiares vão ter que vir depor aqui na CPI na frente dos senadores. O que acontece? Né? Se a votação passar, vai criar-se ali um impasse institucional sem precedentes, pessoal, uma briga entre poderes ali, porque o negócio vai ficar feio, porque foi como eu falei, né, o orgulho deles, o ego deles, né, o patamar que eles acham que eles estão, né, nunca que eles vão aceitar e depor em uma CPI, pessoal, óbvio que não, isso seria muito humilhante para eles, mas nós gostaríamos muito de ver isso, de ver, né, esta cena acontecendo nesta novela, que é este escândalo do Banco Master, INSS, que tá tudo ali comunado, né, e aí o STF, né, vai tentar anular a convocação, né? O STF vai tentar? Óbvio que vai, né? Obviamente, mas o que acontece? Se anular, né, o Congresso pode responder com um impeachment, pessoal. Exatamente, o Congresso pode responder com impeachment. E aí eu tô vendo o Alcolumbre no meio desse jogo todo, né? Porque o Alcolumbre é comunado com o Lula, comunado com o Alexandre de Moraes, só que a pressão tá muito grande, pessoal, exatamente. Assim como a gente viu, né, os vazamentos do Toffoli que pressionaram ele sair da relatoria, né, que foi ali um ganho, um pequenino ganho, né? Obviamente não foi do jeito que a gente queria, mas entrou André Mendonça, né? Então assim, pessoal, vai ser uma guerra entre esses poderes, pessoal, exatamente. Mesmo que a gente tá vendo uma guerra, né? A gente tá vendo uma guerra na Ucrânia, uma guerra no México, aqui vai ser, obviamente, uma guerra fria ali entre os poderes, né? Uma guerra de narrativa, onde isso tudo pode, né, acarretar, obviamente, em impeachment, né? Em soltura do Bolsonaro, né? E aí, pessoal, falando em Bolsonaro, eu quero só deixar aqui claro um ponto, né, que a gente conversou em alguns vídeos anteriores em relação, por exemplo, àquela briga, né, essa discussão que teve entre Eduardo Bolsonaro e o Nicolas, né, pessoal? Não vou fazer um vídeo sobre isso porque eu não quero fomentar fofoca, porque assim, o Eduardo Bolsonaro, ele é muito incisivo, né? O Eduardo Bolsonaro, ele é muito, como é que eu posso dizer? Ele é uma pessoa muito agressiva em relação às suas ideias, mas não agressivo não no sentido bom, não no sentido ruim, mas no sentido bom, né? Por quê? Porque ele quer que o Nicolas e a Michelle ali apoiem, falem bastante Flávio Bolsonaro, porque ele quer o quê? Ele quer consolidar, né, essa questão do Flávio Bolsonaro já ser, né, o candidato preferido do Brasil para a presidência de 2027, pessoal. E aí o que acontece? O Nicolas, ele sabe que a votação dele, o apoio dele é muito forte, e eles ainda estão um pouco em cima do muro, sabia? Em relação ao Tarcísio, a ver se o Flávio, né, vai continuar, se não vai. Eu acho que tem que continuar, porque o Tarcísio também ainda é muito querido, mas assim, quem ganha, né? Que a gente vê nas pesquisas que tanto o Tarcísio quanto o Flávio Bolsonaro estão ali, né, na frente do Lula em relação ao segundo turno. Até algumas mostrando que o Flávio Bolsonaro tá em primeiro. Então, o Eduardo Bolsonaro ficou nervoso com isso, né, e acabou ali, né, excedendo ali os limites, né, da palavra e tudo mais, e acabou causando isso. Só que assim, o que eu quero deixar claro aqui é que enquanto esses ratos do caso enquanto todos esses ministros do STF estão tentando, né, acobertar tudo e toda a sujeira que eles cometeram, aqui a gente da direita não pode ter essas discussões, entendeu? E não pode também fomentar isso, não pode ajudar isso a acontecer, né? Não pode ficar querendo, né, procurar briga entre Eduardo Bolsonaro e Nicolas. Não pode, pessoal. A gente tem que se manter a união, ok? Nos manter firmes, ok? Temos que nos manter firmes e somente pressionar, sermos resilientes, porque as coisas vão funcionando devagar, mas elas vão funcionando. Por quê? Por que demora às vezes para acontecer as coisas? Porque a partir do momento que nós aqui, né, que o bem tá tentando fazer o trabalho, o bem tá tentando, né, resolver as coisas, o mal
vai tendo a atitude deles, o mal vai tentando acobertar, o mal vai dando os golpes dele, né? Então é uma luta ali, né, de um dando golpe de cada lado, né? Por isso que a gente vê essa evolução um pouco lenta, né? Mas agora com todas essas provas aí, com todas essas provas que a gente tá vendo, muita coisa vai desenrolar, pessoal. Então eu me chamo Paulo Vitor do canal PB Disso, vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho, ok? Compartilhar a verdade, compartilhar esse vídeo e compartilhar sempre a verdade aqui no Brasil, pessoal. Então nos vemos no próximo vídeo do desenrolar do que vai acontecer agora, né? De quais serão os vazamentos agora, né? De quais serão os vazamentos agora que a gente terá desses 52 celulares, como que iremos ver Alexandre de Moraes pagando tudo que ele fez com a população brasileira, inclusive com o maior líder desta nação, que é Jair Messias Bolsonaro, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço.